Eu quero ler com você um texto, que é o texto, talvez, o texto mais lido da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pelo menos 2 vezes por mês nós lemos esse texto. Aleluia. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com ele. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for, ou quando for ter convosco, como diz na minha versão. Paizinho querido, o Senhor tem sido bom para conosco. Nós te agradecemos por isso. A bondade é expressa de tantas maneiras, mas uma dessas maneiras é quando falas de uma maneira inequívoca no meio do teu povo, quer seja pelos estudos, quer seja pela pregação, quer seja pelas aulas de escola dominical, quer seja por uma canção, quer seja por um irmão que vem falar conosco, que o Senhor está sempre ministrando no nosso coração. Obrigado pela tua multiforme sabedoria, pela tua multiforme maneira de acessar o nosso coração, porque tu tens a senha do nosso coração. Pai amado, agora eu peço que o Senhor, uma vez mais, seja favorável a nós e fale o nosso coração. Não é algo que nós gostaríamos que fosse assim, é algo que necessitamos. É vida para nós ouvir a tua voz, é fundamental, não dá para ser se não for assim, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco hoje, fala conosco esta noite, fala conosco amanhã, fala conosco todos os dias, fala conosco, Pai. Cada vez que no abrir da tua palavra, fala conosco para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos prenda a atenção. Eu não tenho essa capacidade, não tenho a eloquência para prender a atenção de ninguém, não é isso que eu quero. Mas a tua palavra tem esse poder. A tua palavra pode nos prender a ti. Eu quero pedir que tu fales, ministre ao nosso coração uma palavra hoje. Eu sei que esta palavra tem um CEP definido. Este CEP é o meu coração. Para a glória do nome de Jesus, Pai, eu peço que toda tentativa satânica de impedir o agir que o Senhor tem esta noite para o nosso coração seja completamente frustrado, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Dizemos amém nessa hora. Tome teu lugar, por favor. Texto referente à ceia do Senhor, ceia da qual participaremos agora, daqui a pouquinho.
Então, texto que o apóstolo Paulo ministrou a uma igreja muito querida. Você vê pela carta de Paulo aos Coríntios que essa era uma igreja muito querida, né? Muito provavelmente existe uma terceira epístola de Paulo aos Coríntios, que na verdade seria a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Muito claramente no texto, quando você lê com atenção, e os autores de livros comentaristas bíblicos fazem alusão a esse fato, a essa possibilidade. Dentre esses autores, Henrietta Mears, que para mim é uma das melhores escritoras de síntese bíblica. Henrietta Mears, ela cita isso muito claro. Ela diz que provavelmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está na nossa Bíblia, é uma terceira, que ele faz alusão a uma anterior que não tem o conteúdo da primeira. Então, mas o que importa? O que importa é qual delas Deus quis preservar? Essas duas. Então essas que são importantes para a gente. Então, uma igreja, pelo conteúdo, pelo teor e pela forma repreensiva com que Paulo fala, parece que é o pai falando com o filho, e o pai repreende o filho a quem ama. A gente vê por essas cartas que Paulo amava muito essa igreja. Talvez ela perdesse apenas para Éfeso, que Paulo foi pastor de Éfeso e tinha um carinho todo especial pela igreja de Éfeso. Mas a gente vê um carinho muito especial, e é uma carta profundamente doutrinária, que só perde em conteúdo doutrinário para a carta aos Romanos. Muito bem, só uma introdução da epístola para a gente se situar. E o apóstolo Paulo, nesta carta, assim como ele faz nas outras cartas, as cartas de Paulo em geral têm uma característica em comum. Qual é essa característica? Em geral, ele começa a epístola trazendo um aspecto mais doutrinário, e a metade final, ou pelo menos fecha a sua carta num aspecto mais prático, dando dicas práticas para o dia a dia. A epístola aos Coríntios não foi diferente. A epístola aos Romanos foi exatamente assim, né? Eu comentava ali com a Isadora e com o Rodrigo, de uma aula que eu dei lá na sede, naquele primeiro domingo, né? Tem aquela aula inaugural, teve uma aula sobre Romanos, e nós falamos sobre isso, que o apóstolo Paulo, a primeira parte da epístola aos Romanos, ele fala muito sobre doutrinas muito profundas, né? Até o capítulo 11. Capítulo 12 ele começa a parte prática. Roga-nos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e começa a trazer um aspecto mais prático do dia a dia. Mas no final do capítulo 11, ou seja, na zona de viragem da parte doutrinária para a parte prática, ele para e canta uma canção. Qual é a canção? Ó profundidade das riquezas, quanto da sabedoria, quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis os teus mandamentos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ali naquela aula eu me lembro que eu falei que entre a doutrina e a prática, pare tudo e cante uma canção de adoração ao Senhor. Isso tocou muito o coração de um amigo que fez uma música dentro desse mesmo tema, e nós cantamos essa música hoje. Nando Azevedo estava lá na igreja, e depois naquela tarde ele me ligou e falou que tinha sido profundamente tocado por essa aula, e fez essa música que a gente cantou, A Ele é Glória, baseada nessa aula. Então eu falei, meu irmão, então eu quero royalties, eu tenho qual participação dessa música aí? Pode ir depositando aí, você vender esse seu. E é assim que Deus faz, assim que Deus bota. Então, e a exemplo dessa carta, né, de Romanos, assim a de Coríntios, sempre, e em geral ele usa uma locução, uma terminologia conclusiva. Rogo-nos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, né? Finalmente, ele fala assim, geralmente nessa expressão você vê a zona de viragem de Paulo, da parte doutrinária para a parte prática. Pode observar, fica como dever de casa aí, para vocês lerem as cartas com esse teor crítico. Vocês verão isso com muita frequência. E assim foi também com essas duas cartas de Coríntios. E nesse capítulo em especial, que é o capítulo 11, ele aproveita dentro desse assunto doutrinário para tratar sobre a ceia do Senhor. Lembrando que a ceia do Senhor, nos tempos de Paulo, era um pouquinho diferente da nossa hoje, né? Eles se reuniam, eles moravam
praticamente albergados, e moravam todos juntos. Por isso que Paulo cita algumas coisas que não cabem muito para nós aqui. Se você espera, vamos esperar para a gente comer todo mundo junto, pessoal. Mas se tiver fome, come em casa, né? Você fala, mas o que tem a ver? Vou comer um pãozinho aqui. Não, o contexto era outro. Ele estava falando aí de uma refeição mesmo que eles participavam, que era a ceia, né? Então esse é o contexto. E ele começa essa parte relativa à ceia um pouquinho antes do versículo 23, né? Começa, na verdade, no versículo 17. Ele começa a tratar sobre a ceia do Senhor, mas nós utilizamos o 23 em diante porque entra na parte da praxis em si da ceia do Senhor. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu duvido alguém pegar um copo d'água. Vai pegar, bebê? Obrigado. Interessante que ela levantou antes de eu pedir, né? É ligado ao mistério profundíssimo. Isso é muito puro. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Glória a Deus. Feliz a igreja cujo pastor pode dizer: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Feliz a classe de escola dominical cujo professor pode dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Feliz é aquele crente que evangeliza, que vai fazer missões, que pode dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Feliz é um músico que pode tocar e dizer: porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Feliz é um crente que pode dizer: porque o que eu recebi do Senhor eu vos entreguei. A gente entrega aquilo que recebe do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu. Na noite em que foi traído, ele ceiou. Na noite em que foi traído, ele celebrou. Na noite em que foi traído. O que você faz na noite que é traído, hein? Responda para você mesmo. Se você nunca foi traído em vários sentidos, traído numa amizade, traído no emprego, traído às vezes na vida marital, como casado mesmo, como namorado, né? Ou uma amizade trai a gente, ou um governo trai a gente, trai a nossa confiança. O que a gente faz quando é traído, hein? Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e celebrou. Na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu disso, tomar e comer, isso no corpo, que é partido por vós. Fazem isso em memória de mim. Isso é o meu corpo. Isso representa o meu corpo. Isso representa o meu corpo. Não vou entrar no mérito hoje, não. Transubstanciação, cobre-substanciação, já falamos exaustivamente sobre isso. Dos grupos que entendem que isso se transforma em corpo de Cristo, há um poder místico, mas já falamos muito sobre isso. A tônica hoje não é esse versículo. A tônica hoje são os versículos 24 e 25. Diz assim: e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazem isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazem isto todas as vezes que beberes em memória de mim. O texto, a frase que me traz inquietude é a frase em memória de mim. E eu me pus a pensar sobre isso. Por que o Senhor ele teve a necessidade de deixar registrado para nós? Façam isso, tomem um pão, tomem um cálice, participem. Mas quando vocês fizerem isso, façam isso pensando em mim. Façam isso em memória de mim. Eu penso que uma das razões é que, se ele não deixasse isso muito claro, eu penso que correria o risco de nós chegarmos num tempo na história da igreja em que nós estaríamos celebrando este ato sem saber o porquê, sem saber qual o motivo, o que a gente precisava trazer, o que a gente está celebrando aqui, qual o motivo desta ceia. Qual é a razão de nós participarmos desta ceia?
Será que é somente cumprimento de uma ordenança? Se fosse só cumprimento de uma ordenança, já estava de bom tamanho, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Se fosse só por pura obediência, estamos só obedecendo. Deus mandou fazer, a gente não sabe muito bem por que faz, não sabe. De coração a gente não entende muito bem o significado disso. Mas Ele mandou fazer, a gente faz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se ainda esse fosse o sentimento, ainda assim seria legítimo. Porque às vezes a gente tem que obedecer coisas que a gente não entende. Aliás, grande parte das vezes a gente obedece coisas e, sabe, aquilo ali tem uma importância, mas a gente não consegue compreender tudo, 100%. Nós nunca vamos compreender 100% daquilo que estamos executando. Imagina, né, deixe-me dar um exemplo bem prático para mim, mas é o que me ocorre no momento. Se o médico fosse explicar todos os princípios ativos de um medicamento, toma aqui esse medicamento, aqui ó, amoxicilina, sei lá, antibiótico, toma aqui a amoxicilina. Ah, sim, doutor, mas eu quero entender por quê. Ah, tá bom, porque, mas ele mata a bactéria. Mas como que ele mata a bactéria? Não, é sério. Aí eu vou ter que parar, aí o médico teria que parar e explicar que aquele tipo de medicamento, aquele tipo de antibiótico, age nessa região da bactéria. Ele age na membrana da bactéria. O outro já age no DNA da bactéria. Mas como assim a membrana? Ou seja, a gente tem que explicar tanta coisa. Então é uma questão de fé. Você precisa acreditar que o profissional, e geralmente a gente dá o voto de confiança de que ele está fazendo a coisa certa, e a gente fica bom, fica curado, e glória a Deus. E glória a Deus por isso. Então, Deus também faz assim conosco. Deus não explica tudo. Não explica tudo. Ele explica o suficiente para a gente ser salvo. O suficiente para a gente alcançar a salvação. A Bíblia não traz todas as respostas. Tem um programa de rádio aí que diz, acho que a Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem uma resposta. Aquilo ali passa uma impressão, realmente tem a resposta para a nossa salvação. Mas passa uma ambiguidade que talvez quem fez o slogan do programa talvez não tenha se atentado. A Bíblia não traz todas as respostas, gente. Tem coisas que a gente tem dúvidas que a gente vai levar para a glória, que a gente só vai compreender lá no céu. A gente não vai compreender tudo. Deus deixou registrado, codificado praticamente para nós, aquilo que é necessário para a nossa salvação. Eu não vou conseguir responder todas as suas indagações. A gente vai conseguir responder as questões doutrinárias principais e o que é importante para a salvação. Basicamente isso. Mas a gente não vai ter todas as respostas. Então algumas coisas nós vamos precisar aceitar por fé. E aí é esse componente. Existe o componente razão, existe o componente fé. Esse componente fé, ele está meio rechaçado hoje em dia. A gente quer entender tudo pela razão. A gente quer entender o que e os porquês de todas as coisas. E a gente está a gente está gerando a gente está produzindo uma geração de frustrados. Pessoas que não compreendem tudo. Eu não compreendo todo o agir do Espírito Santo. Meu Deus, você acha que alguém neste planeta de Adão para cá compreendeu toda a ação do Espírito Santo? Muita coisa a gente recebe por fé, ou não recebe por não ter fé. A salvação é recebida por fé. Não existe absolutamente nada na vida cristã que não seja por fé. Eu digo que sou salvo porque eu creio. Eu não tenho documento que me diz aqui, eu sou salvo, está registrado no cartório, estou com meu passaporte, como diz as canções dos antigos, né? Seu passaporte está em dia, eu estou me preparando, o passaporte está carimbado. Muitas canções assim, uma figura da nossa salvação. Não, mas não temos essa chancela, não temos esse carinho. Por que você sabe que é salvo? Esse é o ponto. Porque a gente entrou numa fase, em especial evangélica, onde a gente questiona tudo que não é pela razão. Outro dia eu vi um rapaz bastante inteligente, mas basta de ouvi-lo, bastante inteligente, basta de ouvir gente inteligente falar, nem que seja que eu não concorde, mas eu paro e ouço.
provando, deu vontade de ir provando, por meio de teses de mestrado e doutorado que ele leu, que não existe dons espirituais, que não existe batismo do Espírito Santo. Eu pensei, meu Deus, isso aí é tão infantil, em certo momento. Que a gente não vai provar coisas espirituais, algumas coisas espirituais, com teses de doutorado e mestrado, que fulano fez ali e acolá. Não é assim que funciona. Se a gente não entender que a primeira coisa que aconteceu conosco, que foi a salvação, ela já aconteceu por fé. Não tem tese de mestrado, de doutorado que prove que você é salvo, que eu sou salvo. A primeira que acontece, já acontece no mundo espiritual, já acontece na mudança interior. A primeira coisa. E de lá para cá nós caminhamos por fé e não por vista. Então, se nós não deixarmos um espaço, irmãos, se nós perdermos esse espaço de fé, de crer em Deus, a gente vai acabar sendo grandes teóricos. A gente vai acabar sendo teórico da fé, teórico da espiritualidade, teórico da religião. Então, há um espaço para a razão? Mas é claro que há. E é um espaço maravilhoso. Mas há um espaço para a fé. Há um espaço para a fé. E talvez a nossa grande problemática hoje seja isso. Hoje eu tomava café, de manhã eu cheguei mais cedo do que o usual. Cheguei antes das 8 por aqui. Fui tomar um café numa padaria aqui perto, tinha uma paróquia aberta. Eu não digo que eu fui assistir a missa, mas eu parei na porta da igreja e fiquei ouvindo um pouquinho o padre falar. E o padre falou uma frase interessante. Ele falou assim: temos igreja para todos os gostos e sabores hoje. Eu falei, é verdade. E depois ele disse assim: o nosso problema não é igreja, é fé. Eu falei, eita, estou com ele. Hashtag, estamos juntos aqui, nesse ponto aí. Certíssimo. Nosso problema não é ter igreja para todos os tipos, cores e sabores. Nosso problema não é mais igrejas, pelo menos nos grandes centros, no Rio de Janeiro. Talvez seja para onde você vai, né, Zé? Mas o nosso problema é fé, está no nível mais profundo. No nível mais profundo. Eu penso que Jesus deixou registrado isso exatamente por causa disso. Porque haveria um tempo em que nós chegaríamos na história humana numa fase tal que a gente perderia a fé. A gente perderia, aquilo perderia o sentido. Eu li uma vez, e isso é uma verdade, foi feita uma experiência, né, com macacos. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Uma escada e botaram um cacho de banana em cima, aí os macacos estavam ali. Quando o macaco subia, né, para pegar a banana, recebia um balde d'água. Se molhava tudo, ele descia. Né? Aí, toda vez que isso acontecia, ele esquecia, olhava o cacho de banana, aí subia novamente. Era um grupo de macacos. Então eles foram fazendo isso várias vezes. Cada um que subia, batia fome, ele subia, ia lá, aí tentava pegar a banana. Quando ele pegava a banana, a água, o balde virava em cima dele, tomava aquele balde de água fria. Né? Diz a história que o macaco odeia esse jato de água gelada e tal. Deve ter a sua forma de se banhar lá, mas esse jato de água assim ele odeia. E eles foram fazendo o seguinte: deixaram semanas desse tipo de coisa, né? Certamente alimentaram o macaco de outra forma, mas toda vez que ele ia pegar a banana, aquilo era uma tentação. Aí eles foram fazer o seguinte: tinham 6 macacos, eles tiraram um. Depois que os 6 estavam já habituados se subir, eu vou levar um balde d'água na minha cabeça, eles começaram a se proteger. Aí colocaram um macaco que não era daquele meio, tiraram um, colocaram um. Aí aquele que não sabia nada subiu. Quando ele subiu, os outros macacos pegaram ele e começaram a bater nele. Interessante, né? O reflexo condicionado. Por que eles batiam nele? Porque eles entenderam que se for pegar, vai cair água aqui, a gente vai se molhar todo. O pobre coitado não chegou agora, não sabia de nada, né? Aí eles foram substituindo, preste atenção. Aí eles foram substituindo, tiraram outro macaco já viciado, já acostumado, e botaram um outro novo. Eram 2 novos agora. Aí levava uma pancada também. Aí entrava o terceiro, pancada também. O quarto, e assim por diante. Chegava um momento, irmãos, chegou um momento que todos os macacos que estavam ali não eram mais os macacos da primeira experiência, já eram macacos novos, já tinham passado 3 ou 4 fases de macacos, e eles continuavam
Toda vez que eu subia a escada, batia. Mas já não sabia mais por quê. Você entendeu? Já na terceira, quarta geração, quando um subisse na escada, eles iam lá e batiam nele. Se perguntasse assim, numa linguagem macacal, essa é uma linguagem traduzindo. Ei, por que eu estou apanhando? Não sei. Por que você está me batendo? Eu nem não sei. Isso é uma experiência interessante. Essa aí foi uma experiência norte-americana. Teve uma experiência russa, com Pavlov. Pavlov é mais conhecido, né? Pavlov, ele toda vez que ele dava comida ao seu cão, isso está no Guyton, no livro de Fisiologia Médica, ele descreve essa experiência. Toda vez que ele ia dar comida ao cão, ele tocava o sinete. Aí o cão comia naquela hora ao som da sineta. Ele fez isso por várias semanas. E teve um dia que ele tocou a sineta e não deu a comida. Aí o cão começou a salivar, como se fosse comer naquele momento. Um reflexo condicionado. Eu penso que Jesus deixou escrito: fazer isso em memória de mim, para que nós não chegássemos a um tempo da igreja de Cristo em que a gente ceasse sem saber o porquê de estar fazendo isso. Vocês vão fazer isso pensando em mim. Aleluia. Vocês vão fazer isso trazendo à memória aquilo que eu fiz por vocês. Vocês vão trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não percamos o foco, não percamos o alvo. A gente participa da ceia não porque é primeiro domingo do mês. A gente participa da ceia não porque é terceiro domingo do mês. E a gente está acostumado a fazer isso. Que nós não sejamos, irmãos, guardadas as proporções da comparação, como esses macacos. Estamos fazendo sem entender o porquê. Nós sabemos exatamente a razão da nossa fé. Pedro escreve dizendo isso: para que possais saber responder com mansidão a razão da vossa fé. Eu amo esse versículo, porque em grego a expressão que ele usa é para que vocês possam fazer apologia, ou seja, defesa da vossa fé, para que vocês possam responder a razão da vossa fé. Nós temos uma fé inteligente, não é uma fé cega. A gente sabe exatamente o porquê de estar aqui. E ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E nós vamos participar agora deste pão, participar agora do cálice do Senhor, pensando nele, lembrando dele, lembrando do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Eu só posso pedir que você não traga à tua memória nenhum outro tipo de situação. Temos um culto de oração aqui para você fazer os teus pedidos. Temos vários outros cultos para a gente fazer isso. Mas hoje você vai celebrar ao Senhor, na ceia do Senhor, trazendo à memória só uma coisa: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício vicário, substitutivo e final na cruz do Calvário, porque foi isso que me trouxe a salvação. Nada mais me trouxe a salvação. As obras não me trouxeram a salvação. A minha fidelidade não me trouxe salvação. A minha devoção não me trouxe salvação. A minha espiritualidade não me traz salvação. O meu ritualismo não traz salvação. O que me trouxe a salvação foi o teu sacrifício vicário na cruz do Calvário, morto pelos meus pecados e mais, pelos pecados de toda a humanidade. Todo aquele que crê, todo aquele que crê. A salvação é para todos, sem exceção. E é isso que eu vou trazer à memória hoje. Façam isso pensando em mim. Eu queria que você se ligasse e essa fosse uma ceia especial para você. Você vai se desligar dos seus problemas, desconectar de tudo e só vai colocar uma coisa diante na tua mente: Senhor, obrigado pelo teu sacrifício vicário. Ele explica todo o restante da minha vida. Se esse sacrifício não existisse, se ele não tivesse acontecido, onde eu estaria? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Diz a antiga canção. Diz a canção? Como uma folha seca caída do chão. Não é isso? Assim é a vida do homem sem Deus, pobre, miserável, só pensa em pecar. Mas
Glória a Deus. E é isso que eu quero que você traga na memória de Deus. E quando nós falamos da ceia do Senhor, nós façam isso em memória de mim. Nós trazemos pelo menos 3 memórias de cada. Primeiro, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós temos o perdão, a reconciliação na pessoa de Jesus Cristo. 2, nós temos comunhão uns com os outros. Em inglês, ceia chama communion, chama comunhão. Vamos participar da comunhão, vamos participar da comunhão. Não é assim que os antigos também falavam? Domingo tem comunhão, vamos participar da comunhão. Nós temos, isso somos irmãos, filhos de Deus, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Traga a memória a salvação em Cristo. Traga a memória, lembre-se de que nós temos comunhão em Cristo Jesus. Nós estamos comungando em Cristo Jesus. Estamos sentados à mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo cálice. E é isso que Jesus fez por nós e faz por nós. E terceira lembrança, se eu quiser citar somente 3, terceira lembrança é que Jesus Cristo disse assim: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Cada vez que você participa da ceia, escute isso, calado, você está pregando que Jesus vai voltar para buscar a sua vida. Sem falar nada, só participando, você está dizendo: Jesus Cristo vem buscar a sua igreja até que Ele venha. Guarde isso no nome de Jesus. Participe com o coração aberto, participe com o coração alegre. Se tem alguma tristeza no teu coração, escute isso. Eu sei que você pode ter todos os motivos do mundo para se entristecer. Você acha que Jesus não teve? Na noite que foi traído, Ele participou da ceia. Você acha que Ele não tinha motivo para se entristecer? Mas mesmo assim, Jesus fez festa no dia em que estava triste. Jesus fez festa no dia em que foi traído. Vamos celebrar o Senhor, amém? Não deixe que o teu motivo ele anule os demais motivos. Não deixe que o motivo que te traz tristeza não pode ser maior do que o motivo que te traz alegria. E o motivo que te traz alegria é lembrar essa noite do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quer saber? Isso tem sido cada vez menos lembrado. Eu penso que Jesus, ao usar Paulo para escrever isso, ele sabia que haveria um tempo na história da igreja em que as pessoas atribuiriam ao pão poderes curadores. Eles atribuiriam à ceia poderes de prosperidade. Venha participar da ceia e você vai começar a prosperar. Não é nada disso, senhores. A ceia é para trazer à memória o sacrifício final de Jesus na cruz. É o momento em que a gente não se passa o mês inteiro sem pensar nisso. Pelo menos na ceia, a gente tem que levar cativo o pensamento. Não, aqui começa tudo, aqui começa a redenção. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Aqui está a derrota de Satanás. Aqui está a vitória da igreja. Aqui está a garantia de salvação. Aqui está a alegria da minha alma. Aqui está o motivo de eu viver. É viver para Jesus, porque Ele morreu por mim num sacrifício substitutivo, identificatório, judicial e final para minha salvação. Eu glorifico a Ele. Por isso eu glorifico o nome dEle. Por isso eu te convido, alegra-te no Senhor. Alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Ah, pastor, mas como é que eu posso alegrar? Se eu estou triste, eu vou começar a botar lenha, eu vou aquecer com a minha alegria. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé. Como? Dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Então eu te peço, participe com muita alegria. Estamos diante da mesa do Senhor. É festa. Glória Festa. a Deus. É festa. E eu te convido a participar neste momento. Participam da ceia. Todos aqueles, nós cremos, que participam da ceia. Todos aqueles que já se batizaram, já passaram pelo compromisso do batismo em águas, eles
têm liberdade de participar da ceia do Senhor, ou que já participam na igreja onde congregam, são também convidados a participar da mesa juntamente conosco, em respeito à sua fé e à sua ordem eclesiástica. É convidado a participar da ceia juntamente conosco. Então, o pão está na mesa, a ceia, o vinho está à mesa. Já lemos o texto relativo a isso. Eu queria que você se colocasse de pé, vamos apresentar os elementos e vamos celebrar.